Bom dia para todos. Bom dia, bom dia. Esperar os outros entrarem para a gente começar a nossa aula. Vou colocar só um segundo para eu colocar meu terceiro ano professores. Oi. Oi, tudo bem? Oi, gente. Bom dia para todos, bom dia para todas. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Amin. E aí, Maria? Tá joia? Ana Laura, Arthur, A minha Ana Laura, tô aqui, tá? Arthur tá presente ali, mas não falou. Augusto tá sumido. Danilo, Fabiana, Fernanda, Presente, a mim. Gabriela Garcia, havia ali um movimentinho. Giovana, de cena. Eu, Amin. Eu vi. Ah, tá. Giovana de cena. Giovana Lopes. Peraí. Gabriela Munier presente. A outra Gabriela Garcia. Não tô viajando aqui. Gabriela Garcia faltou. A Lamonier está aqui. Giovana de Sena. Nada, né? Giovana Lopes. Isadora. Isadora está presente, não está? Estou presente. Ah, tá. Não, tirei. Aqui, Isadora. Isadora está presente. João Ricardo. Júlia Rangel. Lara. Tô aqui. Lara. Oi, Amin, cheguei, bom dia. Bom dia, Giovana. De Sena, né? Deixa eu tirar. A Lara está aqui. Lívia Maria. Presente. Lívia Maria. Nossa, que honra ver vocês. Tem até o coração disparado. Lívia. Presente. Ufa, bem. Viajei aqui na maionese. Estou vendo as meninas ali. Fiquei coração disparado. Lucas Eufrásio. Presente. Marcelo. Presente. Maria Clara está ali. Guarda. Oi. Presente. Maria Luísa. Presente. Pedro Batista. Presente.
Não está morrendo? Pedro Henrique. Rodrigo. Sofia. Presente. Stephanie. Vanessa. Presente. Vinícius. Duarte. Vitória Camila. Vitória Camila. Vitória Maria. Vitória Maria? Não, né? Então, bom dia para vocês, bom dia para todos, bom dia para todas. Eu não continuei a aula de Marx, porque nós já sabemos demais de Marx, e Marx é o cara mais da sociologia do que da filosofia. Por quê? Porque o Marx ele vem contestar aquela ideia de dialética, ou do idealismo, né? Do idealismo, da dialética de Hegel. Só que ele pega a dialética de Hegel, né? E ele esse conceito de dialética, e ele vai colocar, né, nesse movimento dialético duas pessoas, duas classes, o patrão mais o operário, né? Então, aí nós sabemos já da mais-valia, né? Nós já estudamos a mais-valia, que é quando o proprietário usurpa, né, das horas trabalhadas, né? Ele aproveita dessas horas trabalhadas e não paga para o funcionário. Nós já sabemos do fetichismo da mercadoria, que é aquela supervalorização da mercadoria, né? Nós sabemos que o Marx ele convoca para a luta de classes, porque somente com a luta de classes vai mudar a realidade ideológica, quer dizer, as ideias, né? As ideias da sociedade, e também vai mudar uma realidade econômica. Tem uma imagem que eu gosto de mostrar, né? Que a partir da dialética entre produtor e proprietário, quando elas entram em luta, né, vai surgir o quê? Vai surgir uma transformação, tanto no campo econômico, tanto no campo, o quê? Ideológico. Isso nós já sabemos, nós já estudamos o Marx desde o primeiro ano. Vocês tiveram Marx agora novamente com o professor Pedro, deve ter tido, né? Muito mais gabaritado que eu. Não estou me inferiorizando, mas o Pedro tem muito mais anos de sociologia do que eu. Agora, gente, nós vamos entrar num cara que literalmente ele dá uma martelada, né? Eu esqueci de pegar o martelo. Não tem martelo aqui. Eu queria pegar o martelo para dar uma martelada. No quê? Naquilo que, desde o início da filosofia, nós colocamos como verdade. Então, o filósofo que nós vamos apresentar, esse aqui, ó, o Bigodon, o famoso Bigodon, Friedrich Nietzsche, né, que é um cara muito, muito estudado e muito criticado, né? Mas por que ele foi criticado? Porque ele é o próprio crítico da filosofia. Ele é o cara que veio criticar a filosofia, né? E tentar fazer filosofia, né? Então, quando a gente fala aqui o nosso amigo Friedrich Nietzsche, né, o Bigodon, ele pega o martelo, ou ele faz uma filosofia de martelo, ou com martelo na mão, ele está querendo dizer que ele está querendo martelar, ele está querendo quebrar tudo aquilo que foi considerado verdade, né, desde Sócrates até nos dias atuais, na qual ele viveu. Então, se você pegar aqui na sua página 187, Nietzsche, pensar o impensado. Quer dizer, ele quis quebrar aquilo que foi pensado.
né? E ele afrontou muitas coisas. Que coisas? O cristianismo, a moral não só vinda do cristianismo, mas a moral, aquilo que a igreja, não, desculpa, a filosofia já pregava como moral. Então, a filosofia, quando ela nasceu, né? Ele vai falar, a filosofia, quando nasceu, ela nasceu para colocar no homem, né? Para dar para o homem um sentido de verdade, né? Aí veio o cristianismo e mostrou o que é a verdade. Quem que é a Claudine que entrou aí agora? Saiu? Quem que é, gente? Vamos ver. A mãe do É Vinícius. Vinícius. Então, gente, quando a gente fala que o Nietzsche ele veio martelar aquilo que era considerado verdade. Está entendendo? Aquilo que, desde a filosofia do seu primórdio, com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, com os pré-socráticos, não, porque ele ainda falava que os pré-socráticos tinham salvação ainda. Salvação de quê? Salvação de quê? Ele vai falar que a filosofia, desde o seu começo, ela fez o quê? Ela sufocou no ser humano o seu espírito, ou aquilo que está presente dentro de nós, que é o nosso espírito dionisíaco, né? Então, ele vai fazer uma interpretação e vai falar que antes da filosofia, bem antes da filosofia, o ser humano ele conseguia viver muito bem. Muito bem em quê, gente? Eu já me empolguei, eu vou lá para frente da televisão. Peraí. O ser humano, gente, ele vivia muito bem. Ele vivia bem com o quê? Com esse equilíbrio, tá? Depois eu vou voltar aqui. Depois eu vou voltar para a tela aqui, porque eu preciso da apostila, tá? Então, quando a gente fala que o Nietzsche ele veio fazer filosofia com martelo, porque aqui na introduçãozinha aqui, ó, já vai falar uma coisa muito interessante. Nessa introdução, na parte azul aqui, ó. Uma longa tradição da filosofia centra-se no conhecimento da verdade desde Platão. Então, desde Platão, ou melhor, quando a gente fala Platão, a gente fala em Sócrates, porque Sócrates que foi a culpa, ele vai falar. Por que a culpa? Porque Sócrates não escreveu nada. Quem escreve é Platão. Então, a culpa é de Platão, né? Então, desde Sócrates, né, o ser humano ele vem mantendo dentro de si essa capacidade aqui, ó. Tá vendo essa capacidade aqui? Qual capacidade? A capacidade do equilíbrio e do comedimento, quer dizer, das coisas comedidas, das coisas equilibradas. Antes da filosofia, eu vou até me colocar aqui no meio aqui, ó, presta atenção. Antes da filosofia, ele vai falar que os gregos, né, eles viviam muito bem essas duas esferas dentro de si. A esfera da dimensão do prazer, das alegrias, das vontades, dos desejos, que nós vamos chamar isso de parte estética do homem, né? E o homem conseguia também viver dentro de si, vivenciar dentro de si, né? A parte do equilíbrio. Só que nessa época, antes da filosofia, não existia o quê? Não existia lei. Não existia lei. Não existia uma moral explícita, né? Não existia uma moral, não existia lei. Então, o homem, olha para você ver, não existia aquilo que nós hoje chamamos de verdade. Não existia uma verdade absoluta, na qual a Giovana, a Maria Clara, né, a Isadora tinha que seguir. Não existia. Pensa, então, antes da filosofia, os gregos, né, não possuíam leis, não possuía moral, né? Não existia moral escrita, então quer dizer que eles conseguiam vivenciar essas duas esferas dentro de si com muito equilíbrio, né? Com muito equilíbrio, sem ter alguém para cobrar isso deles. Só que o problema foi, aí o Nietzsche vai falar, o problema foi o quê? Foi quando a filosofia nasceu. Porque quando a filosofia nasceu, o Sócrates, né, desde o primeiro momento, indicando que o ser humano vai conhecer uma verdade absoluta, né? E quando o ser humano conhece uma verdade absoluta, né, ele vai se formalizando dentro de uma moral.
que o Sócrates estava fazendo? O Sócrates ele estava querendo apagar essa parte aqui, nossa, né? Que é apagar dentro da gente a esfera do prazer, do apetite, do desejo, da festa, né? E o que o Sócrates começou a fazer? Ele começou a mostrar para nós que o homem que busca conhecimento, o homem da filosofia, ou todos nós, né? Nós temos que ser pessoas do equilíbrio, da razão, né? Da filosofia. Nós temos que buscar conhecimento, né? Nós temos que usar a razão, né? Nós temos que buscar ser comedidos, né? Nós temos que, além de entender, né, as tradições morais, aquilo que a moral prega na sociedade, né? Eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso, né? O ser humano ele tem que se desligar dessa parte aqui, ó, dessa dimensão prazerosa da sua vida. E aí, logo em seguida, vem a filosofia cristã, que também faz a mesma coisa. Faz o quê? Ela pega essa dimensão do prazer, da festa, da alegria, do estético, né? Aqui, ó, isso aqui é a parte estética do homem. Essa aqui é a parte moral do homem, tá? Essa parte estética aqui, desde o momento do surgimento da filosofia até nos dias de hoje, até os dias de hoje, quando eu falo dias de hoje, é quando Nietzsche vivenciou e viveu, né? Essa parte aqui do homem, ela foi apagada. Ela foi deletada, tá? O ser humano tem que ser um cara que vive a moral, o ser humano é um cara que busca a verdade, o ser humano não pode... Olha para você ver, toda vez que a gente perde um pouco do equilíbrio, a gente fica assim, nossa, o que eu fiz? Nossa, eu me sinto mal. Nossa, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso. Quem falou para você que você não pode fazer isso? A moral. E aí, o que o Nietzsche vai fazer? Ele vai pegar essa moral e vai dar uma marretada nela. Porque isso é falsa moral, isso é errado. Errado o quê, gente? Tirar essa parte prazerosa da dimensão do homem, né? E aí você pode perceber que desde o começo da filosofia até os dias de hoje, até hoje a moral prega o quê? Que nós temos que ser apolíneo, né? Aí ele usa, né, na sua primeira obra, que nós vamos falar, que é o Nascimento da Tragédia, o apolínico e o dionisíaco, ele vai fazer essa referência aos dois deuses da mitologia grega, né? Dionísio, que é o deus do vinho, né? O deus da festa, da alegria, e o deus Apolíneo, né? Que é o deus da sabedoria, o deus do equilíbrio, do controle, né? E aí ele vai falar que o ser humano possui esses dois espíritos dentro de si. Antes da filosofia, o homem conseguia equilibrar isso aqui muito bem. Por que ele conseguia equilibrar? Porque não existia verdade. Não, é como se eu colocasse uma palavra escrita aqui, verdade. O que é a verdade? É a moral. Não existia a moral que pregava o que é certo e o que é errado. Então ele conseguia ter esse equilíbrio. Ele conseguia ter esse equilíbrio. Só que a partir do momento que nasce a filosofia, com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, o ser humano parece que ele perde esse equilíbrio. Ele perde esse equilíbrio. Ele tem que mostrar para todo mundo que o espírito apolíneo tem que ser maior do que o dionisíaco. O espírito apolínico ele é o que é a nossa razão, né? É a moral da sociedade. Então é o espírito apolíneo. O espírito apolíneo, nos dias de hoje, é a moral. Moral, pregada por quem? Pela sociedade. É a moral, pregada por quem? Pelas leis. Quem é o espírito apolíneo? É a religião, que prega o que é certo e o que é errado. E o que eles sempre fazem? A filosofia, né? Essa moral social, essa moral religiosa está querendo fazer? Está querendo apontar que isso aqui, né? Essa dimensão estética, esteta, né? Você lembra do estágio estético do Kierkegaard? Que esse estágio estético aqui, até o Kierkegaard falava, né? Que esse estágio estético aqui é ruim para a vida do homem. E aí, o que o Nietzsche está querendo fazer, gente? Ele está querendo mostrar que há uma possibilidade do homem se equilibrar.
ter equilíbrio, né? Ter o gracinha do Padre Giovanni, ou do Vô Giovanni, não sei, ter o equilíbrio. E aí tem que vir o super-homem. Que super-homem é esse? É o super-homem lá dos quadrinhos, né? Não, é um super-homem que vai vir mostrar para nós que essa dimensão dionisíaca ela pode ser suscitada novamente dentro de nós. Que o homem consegue controlar essas duas dimensões dentro dele. Então, quando a gente vai falar do super-homem, o super-homem é aquele que vai o quê? Ele vai contra a moral. Qual moral? A moral que prega que nós temos que ser e viver esse espírito apolíneo o tempo todo. Não! Você consegue equilibrar. Né? Você pode beber... Ai, gente, eu não vou falar. Você pode fazer as coisas sem peso na consciência. Não é que ele está falando isso, entendeu? Mas você pode vivenciar esse espírito dionisíaco dentro de si, sem peso na consciência. Por que sem peso na consciência? Porque muitas das pessoas que pregam que é errado fazem a mesma coisa. Só que vira na nossa frente, vira para nós e aponta o dedo e fala que está errado. Aí por isso que vai falar, ele vai bater de frente contra o cristianismo. E chamar o cristianismo como a moral do rebanho. Né? A moral do rebanho. E aí ele vai falar que os representantes, né, dessa moral do rebanho são pessoas muito mais fracas do que o próprio rebanho em si. Por quê? Porque eles necessitam se esconder. Né? A vontade deles é viver a dimensão dionisíaca. Só que eles não podem viver isso. Né? Eles têm que cortar isso da vida deles. E aí eles apontam o tempo todo para nós que nós temos que ser pessoas do equilíbrio. Tá? Pessoas comedidas. Só um segundo que eu estou voltando para a minha cadeira. Não sei se vocês conseguiram entender esse primeiro momento. Quando a gente for o nascimento da tragédia, né? Primeiro ele critica, né? A razão sufocada, né? A razão de uma maneira mal usada que o Sócrates fez, né? E depois a segunda crítica dele ferrenha é sobre a religião, tá? Então, se a gente for analisar novamente, né? Eu vou colocar aqui para você, compartilhar a tela no meu quadro aqui, só um segundinho, compartilhar. Tem só um pouquinho que eu tenho que interromper, desabilitar as anotações dos participantes. Então, olha para você ver, ó. Deixa eu jogar o meu cantinho aqui, meu rostinho aqui pro canto. Tá. Então, nessa primeira parte é uma introduçãozinha, né? Se você puder ler o que pode o pensamento, né? Ele vai falar o tempo todo, neste momento, aquilo que eu já falei. Ele foi um filósofo crítico da moral, crítico da ciência e crítico da religião, né? Crítico daquilo que é considerado verdade. Tudo aquilo que é considerado verdade está associado ao quê? À moral. Tudo aquilo. Eu tenho que seguir isso. Se você segue, porque alguém mandou você seguir. E se alguém mandou você seguir, você segue, então, a moral de alguém. Então, se aquela pessoa manda você seguir, você segue também, é sinônimo que é uma verdade absoluta. Porque você segue, ele também segue, todo mundo segue. Então, é uma verdade absoluta. O que Nietzsche está querendo mostrar para nós? O que Nietzsche está querendo debater? O que Nietzsche está querendo quebrar? Essas falsas verdades. Né? Ele está querendo reacender novamente. Ele não está querendo mandar você viver nas drogas, né? Viver não sei se você entendeu, sabe? No mundo desenfreado do sexo, das drogas. Não! Ele não está querendo falar isso para você. Ele está querendo falar que o problema da filosofia foi, e o problema do cristianismo, e o problema de todas as outras religiões é o quê? Vamos ver se vocês entenderam. É sufocar o equilíbrio que os gregos já possuíam antes da filosofia.
Qual é o equilíbrio, professor? O equilíbrio da razão e da sensação, e dos sentidos, e das vontades, e dessa parte estética, que está florescida dentro da gente. Você pode ver, gente, está florescida. Às vezes a gente tem vontade de fazer coisa errada. A gente não faz. Por que, Maria, que não faz? Por que não faz? Porque a moral prega que não pode fazer. Aí a gente fala... E quebra isso. Ele quer mostrar que tem que vir um super-homem. Esse super-homem, ele vai quebrar essas falsas morais, essas falsas verdades, e ele vem mostrar para nós que nós podemos, que nós conseguimos o quê? Ser pessoas comedidas, equilibradas, sem necessidade de seguir uma religião, sem necessidade de seguir uma razão, né? Uma verdade, entre aspas. Tá? Ele está mandando você ser você sabe, um beberrão, um prostituto da vida. Não, gente. Ele está mostrando que o ser humano possui uma salvação. E a salvação não vem de Deus. Porque Deus está morto, segundo Nietzsche. E quem matou Deus? Quem matou Deus foi a própria humanidade. Né? A própria humanidade. Deus está morto, segundo Nietzsche. E quem matou foi você, fui eu, foi a humanidade. Tá? Ai, o que eu fiz aqui? Folguei demais. Vamos lá. Tá dando para ver aí o que é o pensamento? Tá? Aqui nessa primeira parte, vai ficar falando sobre a vida de Nietzsche. Se você quiser ler, nossa, eu achei muito interessante, porque ele ficou doido. Né? Ele ficou muito doidão no finalzinho da vida dele, tadinho. Ele ficou assim, Kierkegaard. Não conseguiu casar, né? Não conseguiu ter uma vida boa, né? Com uma mulher e assim por diante. Vocês acham que eu devo ler O Nascimento da Tragédia de Apolíneo e Dionisíaco? Porque é essa parte que eu expliquei. Tá? Olha lá, vai falar assim, ó, é importante sublimar que, desde o seu primeiro livro, que é O Nascimento da Tragédia, Nietzsche se volta contra o quê? Nietzsche se volta contra a tradição filosófica advinda do platonismo, que na realidade veio de Sócrates, que Sócrates começou. O próprio filósofo afirma que, em sua obra, implica uma inversão da cultura e da moral instaurados a partir da filosofia socrática. Então, Sócrates quis quis instaurar uma verdade, uma moral e uma cultura. Tudo está associado. Quis mostrar o que é verdade. Tá? Em O Nascimento da Tragédia, Nietzsche concebe Sócrates. Eu tenho um desequilíbrio. Nossa, toda vez que eu vou mexer nessa apostila, ela sobe e desce. Nossa, que raiva que me dá. Olha lá. Eu não consigo colocar um jeito dela ficar travada, sabe? Olha lá. Em O Nascimento da Tragédia, Nietzsche concebe Sócrates como um momento de decadência do pensamento ocidental, embora foi ele que inaugurou a forma de pensar no Ocidente. Por quê? Pois é a partir dele que se consolida uma tradição pessimista da filosofia. Pessimista de quê? De que o homem não pode ser feliz. De que o homem tem que sufocar o seu espírito dionisíaco. Tá? E aí, deixa eu continuar aqui. Ele vai falar aqui, na página 189, aqui um pouquinho acima, tá, dessa figura. Deixa eu ir devagar, assim, para não deixar ele subir demais. Ele vai falar que Heráclito ainda, né, era um filósofo que se salvava, porque Heráclito ainda mostrou essa parte dionisíaca do homem. Ele se afirmou. Falta 10 minutos, gente. Meu Deus do céu. Eu gostaria que você lesse essa parte, né, do Nascimento da Tragédia. O Nascimento da Tragédia,
porque vai retratar muito bem, né? Depois eu vou tirar uma foto, se você quiser, embora eu grifo quase tudo, né? Ele vai deixar bem claro isso. Bem claro que a partir de Sócrates, até os dias na qual ele viveu, né, a ciência, a religião e a filosofia pregou em demasia o espírito, o quê? Dionisíaco ou apolínico? O apolínico. Tá? Ele pregou o espírito apolínico no homem, fez com que o homem sufocasse o dionisíaco. E o que então o Nietzsche quer fazer? Ele quer mostrar que o homem não precisa de uma verdade. Quando falo verdade, uma igreja, uma cultura, uma moral, para fazer com que ele se equilibre novamente. Tá? Neste livro humano, demasiadamente humano, ele vai mostrar para nós que essa ideia de Deus, de herói, de super-homem, que embora ele vai falar que vai vir o Ubermensch, né? O super-homem, ele vai mostrar que essas ideias que nós temos na cabeça, desses elementos metafísicos, de seres sobrenaturais, né? Que a cultura fala, né? De gênios, de pessoas que vieram na humanidade, né? E quiseram transformar a humanidade, nada mais, nada menos do que um discurso da moral da época. Tá? Então, em Humano, Demasiadamente Humano, Nietzsche rompe definitivamente. Se você puder grifar isso aqui, ó, em Humano, Demasiadamente Humano, Nietzsche rompe demasiadamente com a tradição metafísica e dogmática. Metafísica, meta está além do físico. Então, ele vai romper com todas as teorias de que existe um Deus, de que existe um ser sobrenatural, de que existe uma vida pós-morte, e também dogmática que vem da moral. Tá? E aí, lá no segundo parágrafo, ele vai falar assim, ó, o filósofo intenta, nessa obra, desconstruir a imagem do santo, a imagem do herói, a imagem do gênio, demonstrando as qualidades negativas e ilusórias que justificam a fama e movimentam a adoração. A adoração que popular dessas figuras. Tá? Quando a gente vê um herói, quando a gente vê um santo, a gente se inspira neles, não inspira? Mas, nossa, eu queria ser igual a eles. O que o Nietzsche vai fazer? O Nietzsche ele vai desconstruir essa imagem de santo, de herói, né? de pessoa equilibrada, né? Porque todo santo, todo herói, né? Ele é mais apolínico do que dionisíaco. Não é? Você pode ver. Todo santo, todo herói, todo gênio, ele sempre sufocou o dionisíaco e deixou o apolíneo prevalecer. Então, o que o Nietzsche vai fazer? Né? Ele vai falar assim, onde vocês veem coisas ideais, né? Santidade, uma vida ideal, eu não vejo nada mais, nada menos do que o quê? Do que vida humana, do que uma característica própria do ser humano. E aí, quando ele vai, nesse livro demasiadamente humano, que ele vai quebrar e romper com toda essas ideias metafísicas, né? Ele também vai bater de frente com algumas outras coisas. Como o quê? Olha lá, ó. O idealismo. Quando a gente fala do idealismo, a gente lembra de Platão, que tinha uma concepção de que existia dois mundos, né? Ele vai falar, não existe dois mundos, existe só essa realidade aqui, agora, não existe outra realidade. Essa ideia de Platão, esse espírito absoluto de Hegel, está fora da realidade, porque a realidade que existe é essa, que você vive. Tá, lá. Então, as críticas, né, que ele vai fazer, o idealismo que difunde e tira proveito da ideia de um mundo criado,
O idealismo que difunde, tira proveito da ideia de um outro mundo. Você vai para um outro mundo, Maria. Você vai para outro mundo, Pedro. Não, não existe esse outro mundo. Assim, a perspectiva de um antimundo, uma filosofia fundada na negação da vida. Olha para você ver. O que é a igreja? O que as outras religiões? O que a filosofia prega? Equilíbrio. Para quê? Porque a sua felicidade, Maria... Está me ouvindo, Maria? Estou te vendo daqui, Maria. Sabe a sua felicidade, Maria? Está aqui nessa vida. Não é lá. Não é na vida pós-morte. Então, tem gente que deixa de viver a vida do aqui e do agora para viver lá. E lá não existe. Tá? É aquela concepção de, eu vou encontrar Jesus Cristo. Vai ser muito bonzinho comigo. Eu fui tão bom, eu vou para o céu. Vai para o céu. Porcaria nenhuma. Porque não existe essa realidade. Ele também debate com o positivismo. Positivismo de quem? De Augusto Comte. O que Augusto Comte pregou? Augusto Comte deu tanto crédito à ciência, né? Limitou tanto a razão e sufocou tanto as sensações, os sentimentos. Outra crítica, o positivismo, que pretende reduzir a vida e as teorias racionalistas às ciências sobre a vida. Então, quer dizer, eu faço da vida, né, eu faço do existir uma ciência. Não, a existência não é uma ciência prática. Desculpa, que você precisa racionalizar no laboratório, pensar, elaborar. Não. A vida, ela está aqui, na prática, na praxis, ela precisa ser vivida. Né? A mesma coisa do idealismo. Você tem que viver a sua vida. Você não pode ficar acreditando e achando que você vai ser feliz só na hora que você morrer. Idiota, se você ficar acreditando nisso. É Nietzsche que está falando, hein? Sou eu não, tá? Só estou interpretando. Todos os redentorismos sociais e religiosos. O que é redentorismo, né? A gente... aquilo que nos liberta, né? Que nos salva. Social. Me fala de um redentorismo social. O Marx. O Marx falava que a partir do momento que o homem brigar, né, fazer a luta de classes, ele vai se redimir, ele vai se salvar. Salvar de quê? Da exploração do sistema capitalista. Vocês lembram disso? Então, é só por causa de classes, que o homem vai se salvar dessa exploração. Aí vem um redentorismo religioso. Você vai se salvar, meu irmão, minha irmã. Quando? Por que você vai se salvar? Porque você foi uma pessoa preciosa para Deus. Você seguiu os mandamentos corretamente. Você fez tudo certinho, tudo bonitinho. Ele quebra com esse redentorismo salvador, né? Com essa remissão. Eu vou me salvar, me libertar na sociedade. Eu vou me libertar, eu vou me salvar quando eu encontrar com Deus. Aí ele vai falar assim, todos esses redentorismos sociais, exemplo de Marx, e religiosos do cristianismo, geradores de um espírito de rebanho. O que é um espírito de rebanho? É um espírito, gente, sabe a ovelhinha? Ela não está no rebanho? O que a ovelhinha é? Ela é uma pobre coitada, ela é indefesa, ela é bonitinha, ela precisa do pastorzinho. Para quê? Para dar a vida para ela. Ela precisa do pastorzinho para dar a vida para ela, para dar comidinha para ela sobreviver, para ela se manter. Então você vive dentro desse rebanhozinho, né? O cristãozinho que come as migalhinhas que o padre ou que o pastor fala, come as migalhinhas que o Marx prega. Para com isso. Não vai salvar ninguém isso, não. Incapaz de pensar e agir com autonomia. Então, quer dizer, prende o homem dentro lá da classe lá das ovelhinhas. Você fica lá igualzinho as ovelhinhas lá. Você não é diferente. Você é igual. Você fica dentro dessa moral de rebanho. Você fica igual a todo mundo. E aí também ele critica o evolucionismo. Lá. O evolucionismo como uma concepção excludente de outras formas de vida que não se ajunta ao progresso civilizacional. Então, quer dizer, ele está fazendo uma crítica a Darwin também. Vai acabar minha aula.